Olá, tudo bem? Bom dia! Vamos começar aí mais uma aula de hoje. Hoje a gente vai falar de adição e subtração de números racionais. Vamos relembrar uma coisa? Os números racionais eles podem vir em forma decimal, em forma de fração e em forma de porcentagem. Então vamos começar a aulinha da gente de hoje. Adição e subtração de números racionais. Aqui eu tenho no meu probleminha os dois números na forma decimal, então eu consigo resolver. Porque eu só consigo resolver a soma ou a subtração de dois números que estejam no mesmo formato, né? Vamos ler esse probleminha aí. Mariana foi ao mercado, comprou 2 quilos de batata por R$ 10,25 e uma dúzia de bananas por R$ 4,86. Quanto Mariana gastou? Bom, vamos lá? Vamos resolver isso aí? Vamos resolver aqui no quadrinho, né? Vamos lá de volta ao nosso quadrinho. Bom, o que a gente precisa saber? Que a gente precisa armar vírgula embaixo de vírgula. Por quê? Quando a gente arma vírgula embaixo de vírgula, fica unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, fica parte decimal embaixo de parte decimal, centésimo embaixo de centésimo, milésimo embaixo de milésimo, e a gente tem que obedecer essa ordem. Por isso que eu nunca, tá, gente? Jamais eu posso fazer isso aqui, ó. 0,35 mais 2. Aí tem gente que vai lá, né? 0,35 mais 2. Jamais. Isso aqui não pode de hipótese nenhuma. Por quê? Esse 2 é um número inteiro. A parte inteira, ele tem que ficar antes da vírgula. Ele não é... Se ele tivesse aqui, ele seria 2 centavos, ó. Para ele estar aqui, ele teria que ser 2 centavos. Ele não é 2 centavos, ele é R$2. Então, na hora de armar essa conta aqui, você ia ter que botar 2,00 mais 0,35, tá vendo? Essa é a maneira correta de armar, vírgula embaixo de vírgula. Agora, voltando ao probleminha, né? A Mariana aí comprou R$10,25 de batata e R$4,86. Quanto que ela gastou? R$10,25 mais 4,86. Armei vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, décimos embaixo de décimos, centésimos embaixo de centésimos. Agora eu posso somar. E agora a gente soma normal. 6 com 5, 11, sobe 1. 8 com 2, 10 com 1, 11, sobe 1. 4 com 1, 5, desce 1, vírgula embaixo de vírgula. Então, quanto que Mariana gastou aí? R$15,11. Só isso. Simples assim? Fácil assim, gente. Não fiquem nem encrencados, que esse capítulo aí é muito tranquilo. Na verdade, a gente já viu isso, né? Então, vamos prosseguir para o próximo exemplo, que é um exemplo de subtração, tá bom? Ó, vamos lá. Vamos seguir para o nosso exemplo aqui de subtração. Vamos lá, vamos ler o probleminha. Veja a situação a seguir. Mariana recebeu dos seus pais R$42,50 para ir ao shopping. Ao chegar lá, ela encontrou sua amiga Carla e juntas foram ao cinema. Mariana gastou com o ingresso e as pipocas R$21,80. Quanto sobrou de dinheiro para Mariana? Então, essa é uma conta básica de menos, né? Eu tenho que pegar R$42,50 menos R$21,80. Botar vírgula embaixo de vírgula e diminuir. Ou seja, sobraram R$20,70 para Mariana. A conta de menos, ela é igualzinha à conta de mais, né? Você só tem que ver que o contexto aí, você tinha que subtrair, não adicionar, tá? Então, vamos seguir para a próxima parte. Esse exemplo que eu queria falar, que agora a gente vai ter que somar dois números em forma de fração, os dois na forma de fração. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, Mariana comeu uma fatia equivalente a 1/5 da pizza. E João, o equivalente a 2/3 da pizza. Quanto sobrou da pizza? A gente precisa entender isso aí muito bem, gente. Vamos entender? Bom, primeiro eu tenho que saber quanto os dois comeram juntos, para depois eu descobrir quanto sobrou da pizza. São duas etapas. A primeira etapa é descobrir quanto, né, os dois comeram juntos.
E como é que eu faço isso? Para descobrir quantos dois comeram juntos. Vamos lá? Bom, para saber quantos dois comeram juntos, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Somar, né? Juntos, somar. Então, eu vou somar aí 1/5 mais 2/3. Bom, como é que a gente fazia isso? Hoje a gente vai evoluir um passinho, né? Vamos dar um passinho a mais. A gente lembra o seguinte, que para poder somar a fração, os dois números de baixo, ou seja, os denominadores, eles precisam ser o quê? Iguais, né? Porque se eles forem diferentes, eu não posso somar. Então, para igualar, o que eu faço? Eu tiro o MMC. O método que a gente fazia era esse aqui, tá? Tirava o MMC de 3 e 5. Mas 5 e 3 eu não preciso fazer conta, porque 3 é primo, 5 é primo, então a MMC é só multiplicar os dois. 3 vezes 5, 15. Aí a gente fazia assim, 15 é o novo número de baixo, que a gente colocava aqui, lembra disso? Aí depois o que a gente fazia? Pegava o 15 e dividia pelo 5, né? O 15 dividido pelo 3, dividia pelo número de baixo. 15 dividido por 5 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Aí esse resultado que a gente colocava aqui, a gente multiplicava pelo de cima e botava aqui em cima, não era isso que a gente fazia? 3 vezes 1, 3, 5 vezes 2, 10. 10 mais 3, 13 sobre 5. Então isso é a quantidade que eles comeram da pizza. Mas eu quero saber quanto sobrou da pizza. Bom, como é que seria a fração dessa pizza inteira? A gente olha pelo denominador. Denominador aqui não é 15. Então, se isso fosse uma figura inteira, seriam 15 pedaços, né? Uma figura repartida em 15 pedaços iguais. E desses 15, os 15 estariam pintados. Seria a pizza inteira, tá? Então, qual é a fração que a gente representa a parte inteira? É o mesmo numerador e o mesmo denominador. Se aqui embaixo é 15, a fração que representa a parte inteira seria 15 sobre 15, tá vendo? Se aqui embaixo fosse 7, a fração da parte inteira, da figura toda, seria 7 sobre 7. Se aqui embaixo fosse 8, a fração da figura toda seria 8 sobre 8. Aí o que eu faço? Você não quer saber quanto sobrou? Eu tenho a pizza toda, ó. Essa é a fração da pizza toda. E essa é a fração que eles comeram. Para saber quanto sobrou, é só diminuir. Só que aqui, ó, não precisa nem tirar a MMC, porque os números de baixo já são iguais. Então, é só pegar 15 menos 13, 2 sobre 15, tá? Então, sobrou da pizza 2/15 da pizza. Agora, vamos fazer isso de uma outra maneira? Eu acho até que vocês vão gostar mais dessa maneira, né? Mas agora a gente está preparado para isso, porque a gente já passou por essa etapa aqui, então a gente vai pensar um pouquinho fora da caixinha. Vamos lá. Na verdade, quando a gente tira o MMC, né, de 3 e 5, que dá 15, o que a gente faz? A gente divide, né? O 15 dividido por 5, que dá o 3. O 15 dividido por 3, que dá o 5. Na verdade, o que eu faço? Eu pego essa fração e multiplico pelo 5. Esse 5 aqui, eu multiplico em cima e multiplico embaixo. Esse 3 aqui, eu multiplico ele em cima e multiplico ele embaixo. Vê se não vai dar a mesma coisa. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. 10 mais 3, 13 sobre 15. Vê se não deu o mesmo resultado. Aí, como é que eu faço para saber quanto sobrou, né? Isso aqui foi quanto eles comeram. A fração da pizza, se tem 15 pedaços, a fração da pizza inteira tem que ser 15 sobre 15. Então, 15 sobre 15 menos 13 sobre 15 vai dar 2 sobre 15. Vê se não deu o mesmo resultado. Mas era aqui que eu queria chegar, ó. Que pra gente, né, fazer com que a fração fique com o mesmo denominador, a gente multiplica o de cima e o de baixo pelo mesmo número, por aquele númerozinho que a gente bota aqui, tá vendo? O númerozinho que a gente coloca aqui embaixo. Aqui também, ó. Ao invés de dividir e multiplicar pelo de cima, dá no mesmo. Multiplicar os 2 pelo 3. Como os dois são primos, ó, o 5 tá aqui. Então, você multiplica aqui e aqui por 5. E aqui é 3. Então, você multiplica esse aqui e esse aqui por 3.
porque os dois são primos, né? 5 e 3. Nem sempre é assim o MMC. Agora, vamos lá? Vamos para a próxima? Deu para entender essa? Qualquer coisa é só me perguntar, deixar alguma dúvida aí no comentário, ok? Então, vamos prosseguir. Bom, então esse aqui a gente já viu, né? Que é o exemplo da pizza. Ó, Mariana comeu a fatia, equivalente a 1/5 da pizza, e João equivalente a 2/3. Quanto sobrou da pizza? Aí ele fez multiplicando, tá vendo? Fez dessa segunda forma que eu fiz. Esse exemplo aí tá assim, não tá tirando MMC igual a gente fazia, que na verdade é a mesma coisa, né? Só que tá escrito de maneira diferente. Aí vocês acham que é uma conta totalmente diferente, mas não é, tá? Então vamos para outro exemplo agora. Quando a gente tem os dois números na forma de porcentagem, aí é a coisa mais fácil do mundo, né? Vamos lá, eu tenho 100% menos 16%. Só diminuir. 100 menos 16. Vai dar o quê? 84%. Agora, se eu quisesse resolver isso em forma de fração, como é que seria isso em forma de fração? Vamos ver como é que seria isso aqui em forma de fração? Vamos voltar para o nosso quadrinho aqui para a gente continuar e seguir em forma de fração. Que a gente já viu, né? Que 100% menos 16% é só diminuir. 100 menos 16, 84%. Só que a gente já viu que a porcentagem ela pode ser expressa em forma de fração, né? 100% é 100 sobre 100. 16% é 16 sobre 100. Então, isso aqui é uma conta de menos com frações que tem o mesmo denominador. Que lindo, ó. Isso é lindo, porque você não precisa tirar MMC, você não precisa igualar o número de baixo, ele já tá igual. Então basta você diminuir o de cima. 100 menos 16 vai dar 84. 84 sobre 100. E 84 sobre 100 é a mesma coisa que o quê? 84%. Exatamente a mesma coisa. E se fosse em decimal, professora? Bom, como é que fica isso aqui na forma decimal? Vamos entender isso aqui? 100% na forma decimal é 1, tá, gente? Por quê? Como é que eu transformo na forma decimal? Eu divido de cima pelo de baixo. 100 dividido por 100 dá 1, tá vendo? 16 dividido por 100 dá 0,16. Aí eu caio numa conta o quê? De decimal, onde eu tenho que armar vírgula embaixo de vírgula. Então vai ficar 1,00 menos 0,16. Aí 0 não dá para tirar 6, você tem que pedir emprestado, né? Aqui vai ficar valendo de 0, aqui de 9, aqui de 10. 10 tira 6, 4. 9 tira 1, 8. 1 tira nada. Nada tira nada, nada. 0,84. Então, 0,84, gente, é a mesma coisa que 84 sobre 100, é a mesma coisa que 84%. Mas se aparecer assim para você vai fazer assim? Claro que não. Se aparecer assim, você resolve sim. Se aparecer em fração, você resolve fração. Se aparecer em decimal, você resolve em decimal. Ok? Agora, e se ficar tudo misturado? Professora, vamos nesse exemplo que a gente vai chegar lá agora. Vamos lá? É o nosso próximo exemplo aqui, ó. Em formas diferentes, eu tenho 1 sobre 2 mais 0,13 mais 21%. Qual seria a melhor forma de eu resolver? Depende, cada caso é um caso. Aí, o mais fácil é resolver realmente em decimal. Mas tem casos que não. Eu vou te explicar qual caso que é melhor resolver em fração, tá? Ou em porcentagem. Eu acho muito melhor resolver em decimal quando dá. Se não der em decimal, eu prefiro fração. Mas aí é gosto de cada um, né? Então, vamos lá? Vamos voltar para o nosso quadrinho aqui pra gente ver. Ó. 1 sobre 2 mais 0,13 mais 21%. Esse tem porcentagem, esse tá em decimal, esse tá em fração. Tá uma bagunça só, né? Então, a gente não pode deixar isso nessa bagunça toda. O que que a gente vai fazer? Vai transformar a fração em decimal, professora. Esqueci como é que transforma a fração em decimal. Você divide o de cima pelo de baixo. Quando eu divido 1 para 2, dá um número decimal exato. Por isso que eu vou resolver em decimal. Mas se fosse 1 para 3, por exemplo. Quando eu divido 1 para 3, dá uma dízima periódica. Ó,
dá por 3, dá 9, aí vai ficar dando 0,3333 toda a vida, dá uma dízima periódica. Quando for, né, que você dividir e der um número que não seja exato, der uma dízima periódica, aí você tem que resolver em fração, tá? Mas se eu dividir 1 sobre 2, não dá uma dízima periódica, dá um decimal exato, então é muito mais fácil fazer em decimal. Agora, quando tiver dízimas periódicas, aí você resolve em fração, tá bom? Então, vamos lá. 1 dividido para 2 dá 0,5. Mais 0,13 já está em decimal. 21% é 21 sobre 100. 21 dividido para 100 dá 0,21, né? Só andar 2 casas com a vírgula de trás para frente. Agora, simples, é só somar. 0,5 mais 0,13 mais 0,21. 3 com 1, 4. 5 com 1, 6. 6 com 2, 8. Vírgula embaixo de vírgula, 0. 0,84. Fácil, né? Agora vamos ver como é que ficaria isso aqui em fração? Só para você ter uma ideia, uma noção. Ah, eu não quero resolver em decimal, professor. Eu quero resolver em fração. Vamos ver como é que ficaria isso aqui em fração? Ó, o 1 sobre 2 eu ia manter, né? Que ele já está em fração. E como é que transforma esse número aqui em fração, professora? Repete ele sem a vírgula. Quem é ele sem a vírgula? O 13. Embaixo você bota 1. Quantas casas tem depois da vírgula? 2. Então você bota 2 zeros. Ele seria o 13 sobre 100. E o 21%, 21 sobre 100. Tá? Aí o MMC entre 100 e 2 dá 100. Então meu novo número de baixo aí seria o 100. Aí 100 dividido para 2, 50. 100 dividido para 100, 1. 100 dividido para 100, 1. 50 vezes 1, 50. 1 vezes 13, 13. 1 vezes 21, 21. Agora é só somar, né? 21 com 13, 34. Com 50, 84. Daria 84 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,84 e que é a mesma coisa que 84%. Tá vendo? Então, tanto faz eu resolver em fração ou resolver em decimal, que vai dar sempre o mesmo resultado no final. Aí eu cheguei aqui, tá em fração e quero em decimal, é só dividir o de cima pelo de baixo que você tem o resultado em decimal. Só que, na minha opinião, esse aqui me deu mais trabalho. Eu faria na forma decimal. Eu só não faço na forma decimal se a fração der dízima periódica. Aí eu faço em fração, tá? Deu pra entender? Que nosso assunto desse capítulo é só esse, simples assim. Qualquer coisa, deixa aí alguma dúvida aí no comentário. Beijos, tchau e até a próxima.